O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, dos profetas maiores, em Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Eita glórias! Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler aqui bastante versículos, mas eu creio que Deus irá falar conosco nessa noite. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 13. Todos encontraram? Amém? Eu quero fazer uma leitura responsiva. Quem não tiver a Bíblia e quiser ler todo em uma só versão, está ali no telão para nós estarmos todos acompanhando. Tá bem? Eu vou ler os ímpares e os irmãos, os pares. Amém? Então diz assim: e pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 presidentes, e que estivessem sobre todo o reino. Os irmãos, a igreja? Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os príncipes do reino, prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de que estabelecessem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por este espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Versículo 10. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 12. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Somente até aqui nós estamos aprendendo
nosso pastor presidente nos outorgou de estarmos aprendendo mais acerca sobre a oração. E nessa noite eu quero falar sobre os inimigos da oração. Repete comigo: os inimigos da oração. E você sabe que existem pessoas que se levantam, existem inimigos da nossa oração. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu alguém lutar contra você quando você está fazendo uma coisa errada? Já viu isso, pastor Thelma? Você está numa competição e seu rival, o seu arqui-inimigo está ali, vendo você fazendo algo, ele não tenta de errado, ele não tenta te impedir. Porque se você fizer algo de errado, vai ser bom para ele, porque ele vai conseguir vencer você. Mas quando nós fazemos algo certo, o que ele mais tenta, é fazer com que nós venhamos parar. E é isso que eu quero falar sobre essa noite, sobre os inimigos da oração. Eu estava pesquisando esses dias, e o significado da oração significa aproximação da pessoa por meio de palavras ou pensamentos. Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Esse é um pequeno significado de o que significa oração. E eu quero falar aqui sobre o aproximar. Ali na primeira palavra que diz é a aproximação da pessoa a Deus. E eu acho a aproximação, a orar, é uma forma de nós aproximarmos a Deus. E nós podemos observar que o verdadeiro intuito, o verdadeiro significado, muitas pessoas tentam se aproximar de Deus por causa daquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar. Como está escrito, nosso verdadeiro intuito de nos aproximarmos a Deus não deve ser para conhecer as suas mãos, porque tem pessoas que só servem a Deus, só vêm à igreja para poder ter de Deus aquilo que ele precisa, para pegar aquilo que ele tanto almeja, aquilo que tanto sonhou, depois ele casca fora. Então nosso verdadeiro objetivo da nossa oração não é pedir, mas sim conhecer Deus, ter intimidade com Deus, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Porque quando nós nos aproximamos, aqui nós temos o maior desejo de um cristão, deve ser de conhecer a Deus. Aqui eu citei um exemplo de Moisés. Moisés, ele conhecia Deus, mas o povo de Israel só conhecia as suas mãos. Agora eu pergunto, você ora para se aproximar de Deus, ou somente quer proximidade das suas mãos? Imagine, todo o povo de Israel conhecia os feitos de Deus, conhecia aquilo que as mãos de Deus fez, mas nem todos de Israel conhecia Deus como Ele realmente é. Tinha intimidade, tinha comunhão, tinha relacionamento, tinha a proximidade. E é isso que nós devemos ter no nosso dia de hoje. Não é orar para somente conhecer aquilo que Deus pode fazer, mas é orarmos para conhecer Deus como Ele realmente é. Então eu coloquei aqui, quando nós oramos a Deus com o intuito de receber aquilo que nós pedimos, quando nós oramos a Deus somente com o intuito de nós termos aquilo que nós queremos, várias coisas acontecem. Eu vou citar somente duas aqui. A primeira coisa, nós colocamos limites nas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quando nós pedimos, oramos e buscamos a Deus, só oramos para pedir, aquele crente sanguessuga, já viu? Só quer sugar. Quando nós oramos a Deus somente para pedir, nós colocamos limites naquilo que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Eu quero convidar você, irmão, a vira para o seu irmão e fala assim: olha, não coloque limites. Mais forte, não coloque limites naquilo que Deus tem reservado para você. E o segundo,
nós nunca seremos uma ameaça para o nosso inimigo. Nunca. Quando nós oramos com o intuito só de pedir, sem ter um relacionamento, sem ter uma intimidade, nós nunca seremos uma ameaça para o reino de Satanás. Por quê? Quando nós oramos, pedimos, só pedir nós não temos comunhão. E quando nós não temos comunhão, nós não temos a proximidade. Você já viu aquela pessoa que só vem com você para pedir? Olha, vizinho, às vezes tem um crente vizinho, chegar na sua casa, tem um pouquinho de açúcar, tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de sei lá o quê. Você já fala, já vem esse moço. Não tem intimidade, mas você dá. E a mesma coisa é com Deus. Às vezes Deus dá certa coisa para pessoas, mas não tem intimidade. Mas uma coisa interessante é, quando nós oramos a Deus, com o intuito de nos aproximarmos dEle, 3 coisas extraordinárias acontecem. Eu quero que você preste bem atenção comigo. A primeira coisa é nós ficamos parecidos com Ele. Repita comigo. Quando nós oramos a Deus, mais forte, quando nós oramos a Deus, com o intuito de nos aproximarmos dEle, ficamos parecidos com Ele. Agora eu quero convidar você a virar para o seu irmão e ver se ele é parecido com Jesus, ver se ele é parecido com Deus. Tem irmão que se você olha para ele, a cara está fechada, aquele olho está bravo, só de você olhar tem medo. Mas tem crente que quando você olha, você vê Jesus completamente nele. E nessa hoje eu tenho o prazer de ver pessoas aqui com reflexo de Jesus. Oh, aleluia, eu tenho o prazer de ver uma igreja totalmente respaldada em Jesus. O segundo é, nós recebemos muito mais daquilo que nós imaginamos. Escute comigo. Quando nós oramos a Deus com o intuito de nos aproximarmos dEle, Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos, ou até daquilo que nós pensamos. Um exemplo, Moisés, está dito aqui, Moisés não relata muito bem a conversa de Moisés entre Deus, mas falava que ele conversava a Deus como um amigo, conversa com um amigo, intimidade. E o que Moisés ele usufruiu disso? Simplesmente o mar se abrir, simplesmente ele tocar numa rocha e manar água, simplesmente você chegar num lago de águas amargas e você jogar um ramo lá dentro e virar água doce. Sabe o que é isso? Quando nós temos intimidade com Deus, Deus faz coisas tão tremendas na nossa vida que nós nunca imaginamos. Então por que nós vamos colocar limites nas bênçãos de Deus para a nossa vida? Eu quero convidar você essa noite, a partir de hoje, tem um relacionamento com Deus a mais do que pedir. Tem uma comunhão com Deus a mais de só pedir. Senhor, eu quero. Passa aquela criança mimada. Me dá. Se não me dá, me dá. Não. Vamos ter mais. Vamos procurar algo mais profundo. Vamos procurar algo melhor. Porque quando nós nos aproximamos com Deus, por exemplo, um exemplo aqui. Quando nós aproximamos com Deus, e Deus sabe que você precisa de um trabalho, ou Deus sabe que você precisa de uma casa, ou Deus sabe que você precisa de algo financeiro, Deus, Ele dá muito mais daquilo que nós pedimos, ou até daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque qual é o pai que não quer agradar um filho que tem intimidade? Qual é o pai que quer agradar um filho que tem comunhão, que tem prazer de estar em sua presença, que não vai ter com ele somente para pedir, mas sim para ter intimidade, para ter relacionamento? Bata no seu peito e fala assim: a partir de hoje, mais forte, a partir de hoje, eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus.
A terceira coisa que é, nós nos tornamos uma arma poderosa nas mãos de Deus. Escute, que quando nós oramos buscando a Deus, não por aquilo que Ele pode dar, ou por aquilo que Ele pode fazer, nós ficamos parecidos com Ele. E quando nós ficamos parecidos com Ele, nós também, Deus nos transforma. E através dessa transformação, nós nos tornamos uma arma poderosa nas mãos de Deus. E eu quero convidar você essa noite, que se sente inútil, às vezes, que se sente incapacitado, pare de pedir. Tenha simplesmente comunhão. Tenha simplesmente intimidade. Tenha simplesmente aquele amor, aquela vontade. Às vezes eu chego para minha esposa, e ela está no quarto, eu estou na sala, o exemplo. Eu chego para ela está lá no canto dela, eu chego lá, chego perto dela, sento lá, fico conversando com ela. Às vezes não tem nada para falar, mas sento lá e fico. Ela, o que foi, Jefferson? Quero soltar só parte de você aqui. Enquanto de casais. Sabe o que é isso? Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem amor, aquele relacionamento, o que nós mais queremos é estar perto. O que nós mais queremos é estar junto. O que nós mais queremos é ter intimidade, comunhão. E quando nós temos comunhão com Deus, coisas extraordinárias acontecem. Aquele que não era nada, Deus transforma e traz uma potência nas mãos de Deus. Meu amado, eu creio que possa ter pessoas hoje totalmente transformadas pelo poder de Deus. Porque quando Deus quer, Ele transforma o menor e faz um povo grande nas suas mãos. Então repita comigo, quando nós oramos a Deus, mais sorte. Vocês não tomaram um pequeno café não é de vir para a igreja? Mais forte, um cafezinho, aquele biscoitinho, um café da Dona Marta, é uma delícia, meus amados. Repita comigo, quando nós oramos a Deus, com o intuito de nos aproximarmos dEle, olha, ficamos parecidos com Ele, recebemos muito mais do que imaginamos e nos tornamos uma arma poderosa nas suas mãos. Agora eu quero convidar você a perguntar para o seu irmão. Pergunte assim, como vai ser sua oração a partir de hoje? Como vai ser? Escute, Daniel, ele era um homem exemplar. Uma história tremenda. Todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel era um homem de oração, uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Daniel, o negócio falhou aqui. Já está. Daniel era um homem que tudo quanto fazia, ele se destacava. Tudo que Daniel fazia, ele se destacava desde a sua juventude até a sua velhice. Sabe por quê? Olha, sabe qual era o seu segredo? O segredo de Daniel era a oração. A Bíblia diz que todos os dias, 3 vezes por dia, ele dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Não era somente um dia sim, um dia não, ou uma vez por dia. A Bíblia diz que todos os dias, fora os jejuns que ele fazia, que vocês sabem, ele 3 vezes, ele chegava, orava e buscava a Deus. Agora eu faço uma pergunta. Quanto tempo, quantas vezes nós temos nos dedicado a ter um relacionamento, ou a ter intimidade, ou a orar, a dedicar um tempo para Deus?
Às vezes nós queremos ser como Daniel. Eu queria ser como Daniel. Um jovem que desde pequeno destacou de uma forma tremenda, desafiou o rei. Era o homem mais inteligente daquela época. Quem é que não queria ser quase ali abaixo do rei Dário? Todo mundo queria ser alguém de destaque. Mas nem todo mundo quer orar. Nem todo mundo quer buscar a Deus de uma forma mais intensa. Agora escute. Coloquei isso aqui. Me diga com quem andas. E eu digo, esse ditado popular. Vamos repetir? Aqui está em português, mas você pode falar em brasileiro, não faz mal. O ditado é: me fala com quem você anda, que eu digo quem você é, certo? E eu quero perguntar: com quem você anda? Não um andar físico, mas será que as pessoas podem dizer assim: olha, aquele ali é um servo de Deus? Por quê? Não, só de olhar você vê. Sabe por quê? Porque ele anda com Deus. Mas tem pessoas que você olha para ela e já sabe. E tem carinha de ovelha, mas é um bode. Sabe por quê? Porque no momento que nós dedicamos tempo com Deus, o ditado é verdadeiro. Se nós andarmos mais tempo com Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. Quando nós dedicarmos mais tempo para Deus, mais as características de Deus vão ser as nossas vidas. Isso é algo muito forte. Porque às vezes nossa oração hoje é aquela oração relâmpago, aquela oração somente da refeição, e às vezes nem isso. Tem pessoas que nem oram para a refeição, ou pessoas só oram na refeição. Mas nós temos que procurar o máximo dedicarmos tempo para Deus. E Daniel, ele aprendeu esse segredo. Escute, todo mundo descobriu, todo mundo sabia que o que tornava Daniel forte, inteligente, sábio, era o seu relacionamento com Deus. Os inimigos de Daniel sabiam que se ele parasse de orar, ele nunca mais seria o mesmo. Eu vou repetir isso. Os inimigos de Daniel sabiam que se ele parasse de orar, ele nunca mais seria o mesmo. Sabe que nós temos uma vida fracassada? É nós pararmos de orar. Aqui está escrito, lê comigo aqui, em uma só voz, todo mundo junto, pode ser? Para participar um pouquinho? Em 1, 2, 3 e... O principal objetivo do diabo é destruir a comunhão com Deus. Às vezes a pessoa pensa que o principal objetivo do diabo é fazer com que você venha ser mais pobre. Não é. Às vezes as pessoas pensam que o principal objetivo do diabo é destruir seu casamento. Ele tem como objetivo isso. Mas o seu principal objetivo é destruir por completo a comunhão que nós temos com Deus. E nós podemos ver hoje em dia milhares e milhares. Outra vez, no sábado passado, eu trouxe a mensagem no culto de jovens: Jesus, meu melhor amigo. E nós vemos milhares e milhares de pessoas hoje com o relacionamento, com a comunhão com Deus quebrada, destruída. Eu quero fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Como é que está aqui a sua comunhão com Deus? Como é que está? Hoje eu quero trazer para nós os inimigos
da oração. O que significa a oração é um dos meios que nós temos para nos relacionarmos com Deus. E eu pergunto para você, como é que está? Aqui eu quero fazer uma introdução e começar a entrar no tópico. Que nós temos dois inimigos. Repita comigo, dois inimigos. Mais forte, dois inimigos. O primeiro é o... Consegue ler aí? Vamos lá todo mundo junto? O primeiro é o... E o segundo é... Eles, em conjunto, uma dupla terrível. Em conjunto, eles usam várias estratégias para nos fazer parar de orar. E a primeira estratégia que eles têm usado nos dias de hoje é o tempo. Tem crente hoje que não tem tempo para orar. Sabia disso? Não é que ele não tem tempo, é porque o diabo, olha, e a carne está iludindo ele, fazendo pensar que eu não tenho tempo. Mas tem. Às vezes, coloca na nossa mente que nós temos que trabalhar mais. Fazer horas e horas e horas de trabalho. Ou às vezes pensa que nós temos que fazer, não sei, inventa várias estratégias para tirar o tempo que nós deveríamos estar gastando com Deus. E estamos gastando com todas as outras coisas, menos com Deus. Se eu te perguntar, é uma pergunta injusta, mas eu vou perguntar. Quanto tempo de sono você teve essa semana? Agora, quanto tempo de oração? É injusta, mas quanto tempo de oração nós tivemos? Ou quanto tempo, uma pergunta justa, nós tivemos aqui? E quanto tempo nós tivemos dedicando a nossa vida para Deus? Buscando comunhão, buscando intimidade, buscando relacionamento. No meu telemóvel, ele faz um cálculo, dizendo, olha, durante toda a semana você passou X tempo no telemóvel. E quando eu vejo que estou passando um pouquinho dos limites, eu corto. Porque quando nós dedicamos mais tempo para as coisas dessa terra, quando nós perdemos tempo, que aqui é perder tempo, nós perdemos tempo de estarmos usufruindo e recebendo o de Deus, o melhor, algo que o melhor telemóvel do mundo, algo que as redes sociais não podem te oferecer. Tudo que você vai nas redes sociais é algo repetitivo, algo que alguém publicou, outro publicou, outro publicou. Mas o que Deus tem para dar para nós é algo novo. Para adiantar, o cansaço, tem crente morto, mas não é porque trabalha muito não, é porque é morto mesmo. É a carne, ó. Ele pensa que ele trabalha mais que todo mundo. É verdade. Pensa que é só ele que carrega peso. É porque o pastor não carrega peso como eu. E eu estou cansado, não tenho tempo para orar. Isso é mentira da carne, moço. A Bíblia diz que aos cansados, aos que estão sem vigor, Ele dá força. Então, a melhor maneira de nós recuperarmos a nossa força e tirarmos esse cansaço, não é dormindo, não é no sofá estirado, vendo televisão, é no joelho e com a boca no chão, buscando mais de Deus. Amado, quantas e quantas vezes tem pessoas que entram dentro da igreja, só o pó, mas é do pó mesmo que Deus faz uma nova criatura. Meu amado,
Vamos confiar mais em Deus. Vamos deixar esses inimigos aqui, quebrarmos a nossa comunhão e nossa intimidade com Deus. Você já viu? Quando sua esposa chega em casa, fala assim, é hoje. Aí sua esposa, eu estou cansada. Você fica triste, não fica? Rapaz. É a mesma coisa com Deus. Deus está doidinho. Ele vai chegar em casa hoje. Ele vai dobrar aquele joelho. Ele vai falar assim, pai, eu estive cansado, mas eu estou aqui. Mas você chega, Senhor, você sabe, né? Eu estou cansado. A PUC, o meu chefe me descascou hoje. Mas não. Olha, outra coisa acoplada do cansaço é a falta de vontade. Isso nem vale a pena falar. Agora o quarto aqui é muito forte. A preguiça. Eu vou emendar com o segundo, com o quinto, que é o sono. Moço, eu vou contar algo para vocês. Quantos já dormiram orando aqui? Não levanta a mão, só responde. Não precisa responder, gente. Aleluia. Ninguém ouviu, tá bem? Quantos falam assim, olha, eu vou orar daqui a pouquinho. É só acabar aqui o futebol. Aí chega o futebol, aí depois vem aquele programa de televisão que você tanto gosta. Aí depois seu pai te liga, sua mãe te liga, sua melhor amiga te liga e fica no telemóvel. Vai ver Jesus na televisão e esquece que Jesus está do ladinho dele, querendo falar com ele. Não deixe que esses inimigos, porque é tudo estratégia para nos fazer parar de orar. É tudo assim, mas as pessoas pensam que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque quanto mais a gente fica desapercebido, quando vai olhar, já tem um mês que não ora. Já tem uma semana que nem ora para comer. E assim vai. Como nós passamos, a gente gravou um vídeo. Crise de comunhão. Já não tem mais relacionamento com Deus. Agora o outro. Tem aqui tempo 2 vezes. Não é porque eu errei não, foi proposital. Esse tempo aqui é o tempo de espera. Porque às vezes a gente ora. E às vezes buscamos por um objetivo. Mas esperamos um mês, nada aconteceu. Esperamos um ano, nada aconteceu. Às vezes até um dia, uma semana. Não aconteceu na hora que eu queria. Vou parar de orar. Só que Deus, Ele requer de nós uma persistência. A Bíblia fala daquele amigo que ele foi na casa de outro amigo buscar por comida. E ele só recebeu aquilo que ele queria por causa da persistência. E nós devemos ser assim. Se Deus não responder hoje, eu fico firme. Se Deus não responder daqui 1 ano, eu fico firme. Porque se Deus não responder daqui 3 anos, eu fico firme porque eu não estou buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar. Eu não estou buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu busco a Deus por aquilo que Ele é. E é isso que nós devemos ter em mente. Nós buscamos e temos uma comunhão com Deus por aquilo que Ele é. E não há tempo, não há nada que possa fazer, que possa quebrar essa comunhão que nós temos com Deus. Agora algo muito forte aqui. Está quase na minha hora. Aqui, o que está escrito aqui? Mais forte. 1, 2, 3 e... Família. Sabia que às vezes nem é de longe, é os de perto, que quer quebrar
a sua comunhão e intimidade com Deus. Mas outro vou pegar por agora, por esse não. Às vezes tem pessoas que falam assim, olha, sexta-feira à noite tem oração na igreja, mas eu tenho que ir com minha família para o shopping, aquela picanhazinha lá no fogo de chão, fogão gaúcho, depois comer aquele açaizinho ali naquela barraquinha que tem lá no Colombo. Sabe quando chega lá? Escute, olha o que acontece. Tem que dedicar tempo para minha família. Eu não estou falando que é mentira, tem que dedicar sim tempo para a família. Mas acontece que a família não é uma desculpa para você parar de buscar a Deus. Às vezes eu vou lá com a minha família, tem uma coisa com a família. Aí chega a família toda na mesa. Tá que isso é desculpa esfarrapada. Porque tempo com a família, quem quer tirar tempo com a família, tira a hora que quiser. E tempo com a família é algo sagrado. Mas às vezes a pessoa fala assim, não vou orar por causa do meu filho, na campanha do matutino. Não vou ali por causa, sei lá quem, meu amado. Família não é desculpa para nós buscarmos a Deus. É por causa da nossa família nós temos que orar mais. É por causa do seu filho que você tem que buscar mais. Porque cada vez mais fica difícil, o mundo está corrompido. E se nós não orarmos, se a igreja não tomar posição, as coisas ficam difíceis. E nós não podemos deixar que essas desculpas esfarrapadas nos deixem e nos afastem para longe de Deus. Mas eu creio numa coisa. Eu creio numa coisa que é tremenda. Que Deus está levantando pessoas. Escute isso. Deus está levantando pessoas com uma fome tão grande, com uma sede tão grande, que pode o inferno se levantar para calar a voz, para calar o clamor, que não vai conseguir calar a voz daqueles que estão dispostos a buscar a Deus. Meu amado, eu vou passar aqui o próximo slide. Opa! Escute-me, eu quero que você leia comigo. Meu Deus do céu, está repreendido. Leia comigo, em uma só voz e... Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. Eu não sei, mas um está aqui em cima, que está pronto, está disposto a buscar, haja o que houver, a clamar, haja o que houver, meu amado. Deus quer levantar neste meio pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas determinadas a clamar, determinadas a ter um relacionamento íntimo com Deus. Meu amado, prenderam Daniel, mas não prenderam a oração de Daniel. Quando pensaram que vou prender Daniel porque ele vai parar de orar, Daniel falou assim, opa, mais um tempinho aqui, a noite toda para eu orar e para buscar mais a Deus. Sabe que quando o crente é crente, ele transforma as dificuldades em mais um motivo de orar, mais um motivo de buscar, mais um motivo de ter mais comunhão com Deus. Imagine se sem orar, se orando está difícil, imagine sem orar, meu amado. Não há outro jeito, não há outro lugar para correr, a não ser a oração. Não tem como. Sabe o que eu acho bom? Vamos ficar de pé. Está na hora de a gente fazer o fechamento aqui. Escute. A Bíblia diz no Sermão da Montanha, Mateus 5, bem-aventurados aqueles que têm
fome e sede de justiça. A justiça é Deus. Porque eles serão saciados. Agora escute. Uma coisa que eu reparo é que nós temos a necessidade de comer todo dia. Quem é que come só uma vez por semana? Tem alguém aqui? Não? Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele quer te saciar, não é somente hoje. Vou explicar para você entender. Assim como você tem fome todos os dias de comida, se nós tivermos fome de Deus todos os dias, Deus, Ele quer saciar a sua fome, saciar a sua sede. Sabe, hoje a minha esposa preparou aquele almoço. Meu, o que é isso? Ela preparou aquele prato delicioso. Eu sentei, estava morrendo de fome para entregar o jejum. Irmão, eu comi, lambi os dedos, estava gostoso demais aquele negócio. Estava bom demais. Agora escute, não sobrou nada. Aleluias. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Essa comida que eu comi, passou. Acabou. Depois de 1 hora eu estava com fome de novo. Mas sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessantíssimo? É porque de Deus nós comemos e comemos e comemos e comemos e comemos e comemos e comemos, comemos e não fica cheio, sabia? Não fica cheio, porque Deus, Ele é esperto. Ele te dá um pouquinho, você come, eu quero mais. Você te dá mais um pouquinho, Senhor, eu quero mais. E quanto mais nós vamos querendo mais, Deus vai nos dando, e vai nos transbordando, e vai nos enchendo cada vez mais. E quando, assim como aquela passagem que diz, quanto mais você tira, mais tem água. É assim a Deus, a nossa fome de Deus, quando nós mais buscamos, mais Deus tem para nos dar. Agora o que eu acho interessante, eu quero citar isso para acabar. Quando nós dedicamos tempo com Deus e oramos a Deus, o diabo às vezes ele pode até parar você, mas ele não pode parar a sua oração. Sabia disso? Cito um exemplo. Daniel, ele orou a Deus, jejuou 21 dias. No primeiro dia, Deus mandou, ele orou e Deus mandou a resposta. Mas o diabo segurou a resposta. Mas sabe o que o diabo não conseguiu segurar? A oração de Daniel. Sabia disso? Porque qual era mais fácil? Segurava a oração. Mas o diabo não tem poder nenhum para calar, para travar aquilo que sai dentro de você. Essa oração, esse clamor, aquele clamor que diz salvação de milhares e milhares de almas. O inimigo não pode quebrar, o inimigo não pode parar, o inimigo não pode romper. Às vezes você pode parar, mas a tua oração não para. E às vezes o pastor contou atrás que lá em Bilbao aceitou 2 pessoas, 2 mulheres. E ela chegou assim: olha, estamos aqui, mas é resposta da oração do meu pai. Aí o pastor falou assim: nossa, que bom. Quando chegar em casa, você fala para ele: não, meu pai já morreu. O pai dela morreu, mas a oração dele ainda estava de pé. E eu quero dizer algo para você nessa noite:
pode acontecer o que acontecer, ninguém pode calar. Se você falou assim, olha, eu decreto a salvação de milhares e milhares de almas, você pode até morrer, mas já saiu. E se saiu, se prepare, que porque Deus, Ele é o que mais quer fazer acontecer. E eu quero convidar você a partir dessa noite, a partir de hoje, vamos ser esse exército de intercessores que irá e que já está mudando a história de Portugal. E eu quero convidar você nessa noite, vamos orar mais, vamos buscar mais, porque Deus, Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. E assim você fica com essa mensagem hoje, que eu creio que Deus, Ele pode mudar a história dessa nação, e pode ser hoje, pode ser agora, através da minha vida e através da sua vida. Aceite essa oportunidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.